Você sabia que os autistas também se apaixonam, também têm relações sexuais, também querem ter vida íntima, mas enfrentam muitos desafios que não são falados? Hoje vamos falar sobre sexo e autismo, uma temática super importante, com muita informação e cientificidade para você. Eu sou a Maria Cecília, sou psicóloga pós-graduada na área da sexualidade e esse é o canal mais lubrificante. Então aproveita, curte os conteúdos, se inscreva no canal e bora lubrificar a vida. Vem comigo! Bora lubrificar a vida! Pessoal, esse tema é um tema urgente e eu quero apresentar aqui, inclusive, as razões porque eu tô falando disso. Muitos autistas, e aí a gente tem que classificar qual é o autista que a gente tá falando, né? Principalmente o autista nível 1. Ele tem vontade de se relacionar, mas ainda é um tema que precisa de muitas políticas de inclusão para que o autista tenha uma vida menos disfuncional e com menos sofrimento. Então, o que é autismo? Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que aparece desde a primeira infância e traz sofrimento significativo. Então, transtorno do espectro autista. Isso quer dizer, gente, que olha só, existe um guarda-chuva, né, com infinitas possibilidades, e se a gente pensa em critérios classificatórios, eu posso ter características do espectro, você também pode ter, mas o que vai levar, né, vai pesar a mão aí no diagnóstico é o prejuízo significativo e o fato desses critérios estarem presentes desde a infância. 2 blocos para a gente entender o autista. Um deles é o prejuízo na comunicação e interação social. O autista vai ter dificuldade de se comunicar, às vezes tem uma sociofobia, uma ansiedade social, vai ter dificuldade em fazer leitura de gestos, às vezes tem uma dificuldade, inclusive, de olhar olho no olho, de ter essa conexão visual. Ele vai se excluir, às vezes, da sociedade, porque como a gente entende que a sociedade não é totalmente inclusiva, ele é uma pessoa que vai se retrair, vai ficar mais no seu mundo. E aí, dentro disso, a gente tem 3 níveis, né? O nível 1, o nível 2 e o nível 3. Forme o suporte que essa pessoa precisa. Então, o nível 1 é um suporte, ele é uma pessoa independente, né? Que tem uma maleabilidade, que consegue se dedicar aos seus afazeres, né? No nível 2, o suporte é um suporte moderado, a pessoa tem uma relativa independência. E no nível 3, o sujeito é extremamente dependente. Mas a gente vai se ater aqui ao que nos interessa, que é o autista nível 1, que é aquele que muitas vezes vai ter um diagnóstico tardio, inclusive. O caso da Letícia Sabatella, né, há um tempo atrás, que ela não entendia e não compreendia e foi ter um diagnóstico já com quase 40 e tantos anos, 50 anos. Outro critério importante é o comportamento restrito e inflexível. O autista, ele geralmente é rígido. Uma pessoa que tem, por exemplo, às vezes uma restrição alimentar, que precisa de uma rotina muito fixa, que tem dificuldades com improviso, é uma pessoa às vezes que tem uma organização mental que não pode sair ali do regra, e aí essa rigidez ela pode também dificultar as relações. Por exemplo, é uma pessoa que, como eu disse, na comunicação entende tudo ao pé da letra, vai ter dificuldade de entender, por exemplo, metáforas, subjetividades, sarcasmos, e isso aí vai dificultar em algum momento, por exemplo, o entendimento sobre limites nas relações. Mas por que eu tô falando sobre isso? Ocasionalmente, nesse fim de semana, eu passei por uma situação que foi muito curiosa. Primeiro que eu tive, né, a confirmação de um diagnóstico de autismo na clínica aqui, com uma paciente que eu indiquei para fazer avaliação neuropsicológica e foi confirmado o autismo nível 1. E aí, na sequência, eu fui fazer minha unha e a manicure soube que eu era psicóloga e relatou o comportamento do filho. E eu comentei, poxa, todos esses comportamentos me parecem um caso
de autismo. Então, conduzir para procurar um psiquiatra e fazer a avaliação neuropsicológica, uma vez que ela já tinha passado, que o filho já tinha passado várias vezes por psicólogos. E aí foi um caso interessante porque 75% dos autistas vão ter problemas cognitivos, déficit cognitivos, e isso pode ser um problema de entender o diagnóstico, como, por exemplo, um déficit cognitivo, uma pessoa que tem essa disfuncionalidade. Mas 25% não tem essa disfuncionalidade. Ao contrário, muitos autistas têm um QI acima da média. E aí é onde a gente precisa investigar como é que essas habilidades executivas fazem compensação no comportamento da pessoa. Porque muitas vezes é uma pessoa que tem um cargo alto no mundo corporativo, tem é muito concentrado, tem o hiperfoco. Então, outra característica do autista é o hiperfoco. E são pessoas que podem ter aí uma grande desenvoltura em muitas áreas. Então, por isso que a gente indica a avaliação neuropsicológica para entender como é que está a função executiva, como é que está a memória, como é que está a inteligência espacial, como é que está, inclusive, o nível de comunicação, para a gente conduzir aí para o tratamento que seja mais adequado. Então, essa mãe veio até a mim, me parece um caso típico de autismo, mas pode ser, por exemplo, uma superdotação. Então, a gente precisa investigar. Qual é a condução melhor para isso? Avaliação neuropsicológica, que só o neuropsicólogo consegue fazer, tá? Então, no mesmo dia, depois que eu saí da manicure, eu fui a um evento. E nesse evento tinha um pai que veio me procurar para falar que estava passando algumas dificuldades com o filho, que foi suspenso da escola exatamente por um comportamento desadaptativo sexualmente. Estava desesperado porque ele não conseguia resolver tal situação. Me contou, me relatou o comportamento, provavelmente do seu filho ser autista e não conseguir ser incluído na sociedade. Que isso é uma coisa muito importante da gente entender. Porque, veja bem, é importante falar sobre isso porque uma sociedade inclusiva, que é aquela que vai relevar as características, principalmente das pessoas que sofrem com transtornos mentais. É importante a gente se adaptar também a eles, assim como a gente se adapta, por exemplo, aos PCDs. Uma sociedade que é excludente só piora a situação, como é o caso de entender a sexualidade do autista. Por exemplo, alguns casos o autista ele não entende, ele tem dificuldades com limites. Então, às vezes, de forma impulsiva, ele pode, por exemplo, tocar assim sem pedir uma permissão, por exemplo. Qual é o procedimento nesse caso? Educação sexual. Como é que eu posso entender a sexualidade do autista se eu também não falo sobre isso, se eu também não compreendo como ele age e como ele é no mundo? Então vamos falar sobre autismo e sexualidade, um tema que é necessário e urgente na nossa sociedade. A sociedade tende a ver os autistas como assexualizados, infantilizados. Mas vamos tentar entender alguns desafios que o autista vai ter aí para se relacionar romanticamente. Porque, afinal de contas, eles também podem se relacionar, podem sentir prazer e muitos deles querem ter relações duradouras. Aliás, o autista é considerado um parceiro super leal, super fiel. É aquele que não vai trair, porque como ele é muito ao pé da letra, lealdade é uma característica super positiva do autista. Mas ele vai ter alguns desafios, assim como existe um isolamento social, o autista tende a ficar mais em casa, mais reservado, não participa muito de comunidades presenciais, assim como, vamos colocar aqui, o grupo das amigas da faculdade X, ou o grupo tal do futebol, entende? Eles têm presencialmente dificuldades em se associarem coletivamente e presencialmente. Outra dificuldade que o autista vai ter é que muitos deles ainda vivem com os pais.
E isso numa sociedade contemporânea pode ser mal visto, né? Por exemplo, um homem de 30, 40 anos ainda vivendo com os pais, mesmo que com emancipação financeira. Então, muitos deles têm uma cognição aí muito desenvolvida, né, com QI acima da média e tal, mas pode ter uma dependência funcional ali nas rotinas, no dia a dia. Então isso pode ser mal visto também. Uma outra coisa que é o que parece muito na clínica aqui é a questão da sensorialidade, tá? O autista, ele tem uma dificuldade sensorial, seja uma hipersensibilidade ou uma hipossensorialidade. A gente costuma ver mais a hipersensibilidade na perturbação, com sons, com texturas, sons altos, com temperaturas também. E a gente vê muita hipossensorialidade na questão sexual, que é o que mais aparece. Ou seja, a falta do prazer, a falta do orgasmo, não sentir a pele, não ter essa imaginação erótica desenvolvida. Então, isso pode trazer uma limitação muito grande para o autista, visto que a nossa sexualidade, ela precisa muito do start, né, do cérebro ali, para imaginar, para perceber o outro eroticamente. E nem sempre esse código é um código direto, é o código do gesto, é o código que está no olhar, é o código da insinuação, da sensualidade. Então, como o autista tem essa dificuldade em ler o que está através, pode ser disfuncional na hora de se relacionar. Como é que a gente conduz a sexualidade do autista? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente, inclusive, que é o diagnóstico. Para entender o autismo dela, é bom que ela faça avaliação neuropsicológica com um neuropsicólogo. O que é uma avaliação neuropsicológica? É uma bateria de testes, como eu disse antes, para entender o nível das dificuldades, né? Então vai aí testar a memória, vai testar função executiva, habilidades na comunicação, inteligências, e aí a gente consegue um laudo para entender como é que essa pessoa funciona. Às vezes tem, por exemplo, um QI acima da média e isso faz compensação com outros comportamentos. Então é importante a avaliação neuropsicológica para além de um diagnóstico tradicional que pode ser dado tanto pelo psicólogo ou pelo psiquiatra. Entendendo isso, temos algumas conduções. A terapia ABA é uma terapia comportamental que é super utilizada no caso do autismo para tentar fazer modulação do comportamento. Então é uma terapia específica interessante para adaptar o autista ao meio. Terapia ABA é importante. Na terapia sexual, a gente tem que valorizar, né, como o sujeito vive e experiencia a sua sexualidade, claro, se importando com o seu prazer, como sente, mas principalmente a gente vai conduzir aí a um processo de psicoeducação para entender para ele entender como é que ele sente. A comunicação é sempre o pilar de tudo. Então, como é que ele vai comunicar o como ele gosta, quais são os limites? Isso é outra habilidade importante desenvolver no autista, é entender o limite e o consentimento, porque a probabilidade do autista cair em relacionamentos abusivos é muito grande. Por quê? Porque ele é uma pessoa, não é que é ingênua, mas é uma pessoa que realmente não entende sobre limites. E pode ter uma impulsividade aí em termos de alguns comportamentos, né, hipersexualizados, por exemplo. Então, entender o limite é também um modo de fazer com que o autista conheça a sua sexualidade. Ok, sou diferente, sou atípico, mas posso ser feliz. E tá tudo bem, porque existem várias formas de amar. A questão sensorial é ir trazendo também práticas para ele ir desenvolvendo paulatinamente a sua sensorialidade, seja através, né, de experiências com toque, seja experiências visuais ou até mesmo cheiros, enfim, e desenvolvendo esse interesse por
pela sensorialidade ou entendendo qual é a hipersensibilidade para diminuir esses estímulos no ambiente. Então, dentro da terapia sexual, nós vamos trabalhar muito a questão da psicoeducação e como esse sujeito se coloca no mundo. Né? Trazendo a afirmação de que ser atípico pode ter prazer e também para que ele reaja também a qualquer tipo de exclusão que pode levar a baixa autoestima, a depressão, a grande ansiedade. Então, como é que a gente trabalha tudo isso para que a pessoa realmente esteja adaptado ao ambiente e consiga viver a sua sexualidade de uma forma autêntica e plena. Autistas têm direito ao amor, ao prazer, a desfrutar o que há de melhor nessa vida, que é o sexo. Então, se você conhece alguém do espectro ou se relaciona com alguém, lembre-se que essas pessoas merecem inclusão social, dignidade, saúde mental. Lembre-se que paciência, diálogo e respeito são os maiores afrodisíacos. Aproveita, curte o vídeo, se inscreva no canal, bora lubrificar a vida!